Nesse vídeo, vocês vão aprender o básico para começar a trabalhar com feltro, ou seja, como você trabalha com os moldes, que tipo de material usar, como passar para o feltro, se pode alfinetar, se pode riscar em volta, qual tipo de caneta utilizar para isso, quais as tesouras melhores para usar, ou seja, dicas bem legais para você que está começando a trabalhar com feltro. Então não perca, presta bastante atenção que você vai adorar essas dicas. Vamos começar então falando sobre os tipos de materiais que dá para fazer os moldes. Bom, eu gosto mesmo de usar cartolina ou então, melhor ainda, se for uma embalagem de algum produto que você usou na sua casa, pode ser coador de café, um cereal, um biscoito, alguma coisa que tenha esse papelão mais fininho, tá? Por que eu gosto desse tipo de material? Porque eu gosto de coisas que eu consiga alfinetar, tá? Se você utilizar um material mais grosso, daí não dá para alfinetar. É lógico que o molde vai durar mais. Só que aí tudo vai depender da forma que você trabalha, e isso eu vou mostrar também nessa aula, tá? Se você for usar um molde para durar mais, pode ser acetato, daqueles de raio-x, tá? Mas não me pergunta como que tira a tinta do raio-x, porque eu já tentei e não consegui. Se alguém tiver alguma dica, pode deixar aí no comentário do vídeo, tá? E também eu já vi gente usando aqueles plásticos de encardenação, sabe, de encardenação em espiral? Eles passam o molde para esse plástico e daí ele dura infinito, tá? Mas lógico que não para alfinetar. De repente você tem uma apostila aí que você não usa mais, da escola do seu filho, alguma coisa, você pode usar, ou também você pode comprar isso em papelaria. E como que eu passo o molde que eu imprimi para cartolina, por exemplo, ou para essa embalagem? Eu pego o molde, no papel normal e colo, com cola bastão de preferência para ficar mais fino, e depois recorto os moldes do jeito que eu quero. Vamos começar então agora como que eu passo isso para o feltro. No meu caso, que gosta de trabalhar com o molde alfinetado no feltro, faço assim. Eu coloco o molde nas duas partes do feltro, porque eu prefiro cortar duplo, a não ser que seja uma peça única. E aí eu alfineto quantas vezes eu achar necessário. E corto em volta. Normalmente eu retiro da parte maior do feltro e depois corto, para ficar mais fácil. Então, para peças que são simples, por exemplo, nesse caso é uma perninha, de boneca, é fácil cortar assim. Às vezes tem alguns tipos de molde que são mais difíceis, tem muitas pontas ou é muito pequeno, e aí realmente até eu gosto de riscar. Mas eu vou mostrar isso para vocês também, como fazer. Então aqui eu já terminei. E eu já tenho aqui as duas partes, certo? Como ele era duplo, porque eram duas partes, fica melhor cortar já as duas ao mesmo tempo, para que eles fiquem iguais as duas partes, frente e costas. É bem mais fácil. Tá? Mas digamos que você não consiga cortar ele duplo, seja porque a sua tesoura não é boa, ou porque é um molde mais complexo, está difícil cortar duplo. Então a dica que eu sempre dou para as pessoas, especialmente quando você está trabalhando com algo estampado, é que se você vai cortar uma vez assim, da próxima vez que você vai cortar, você vai virar o molde, para poder casar as duas partes, entendeu? Para fazer mais sentido o seu trabalho. Lógico, se você cortar os dois do mesmo lado, na hora que você for juntar, no caso do estampado, não vai funcionar. Qual que é a outra opção que eu tenho? Se não for alfinetado, é riscando. Então agora eu vou mostrar algumas opções de como riscar. A gente pode riscar com coisas bem simples, ok? Lápis bem macio, por exemplo, no caso esse é um 6B, mas pode ser algum outro lápis, desde que não seja aquele lápis duro, seja um lápis macio que você consiga riscar. Você faz o teste, se deu para riscar, beleza. O importante é que você faça um risco fino. Por quê? Porque depois na hora que você for cortar,
é importante que esse risco não apareça. Por mais que ele fique para o lado de dentro da sua peça, ele vai acabar aparecendo, porque é uma costura feita à mão, que não tem margem de costura. Então aqui, ó, eu risquei, tá vendo? Ficou bem fino, na hora que eu cortar, isso aí vai sumir. Então, se você fizer um risco mais grosso, vou mostrar aqui, por exemplo. Se eu decalcar bem aqui, ó, com força, ó, isso aqui depois eu não consigo tirar, vai ficar uma mancha feia. O que mais que eu posso ter de opção? Aqui, ó. Aqui é uma caneta simples, de ponta fina de preferência, para também não acontecer de ficar muita mancha. Então, eu vou riscar aqui com a caneta, bem fininho, ó. Aqui, ó, tá vendo? Bem fino também. Também nada de fazer aquele risco grosso para não ficar mancha. Outra opção também de usar a caneta é você usar canetas próximas da cor do feltro. Tem gente que já falou pra mim que usa canetinha. Eu não sei se é canetinha infantil, pode fazer um teste para ver alguma canetinha infantil de ponta fina de preferência. Mas eu tenho umas canetinhas aqui que eu vou mostrar para vocês que são legais também para usar. Por exemplo, nesse feltro azul claro, posso usar uma caneta azul claro, ó. Esse aqui tem a pontinha bem fina, tá? É uma canetinha simples que eu vejo para vender em várias papelarias. Então, se eu riscar aqui, ó, ele fica bem fininho. Aqui não coube o molde inteiro, mas não tem problema, só para vocês verem. Ó, aí fica um risco que dá para eu ver, mas que ao mesmo tempo, na hora que eu cortar, pelas cores serem semelhantes, ele vai dar uma sumida. Então é uma dica bem legal que já me deram também, que eles tentam usar canetas das cores mais próximas dos feltros que eles estão usando. Bem, e por último, uma coisa que as pessoas sempre me perguntam também é como riscar no feltro preto, feltros escuros. Quais seriam as opções que eu conheço, tá? Pode ser outras. Existe um marcador branco, que esse daqui é da Toque Crie. Ele é um pouco difícil de achar, mas ele funciona bem. Ó, ele faz um risco, só que assim, tem que ter a vista boa também para enxergar, senão... Vamos ver se vai aparecer no vídeo. Ó, ele fica bem sutil, tá? Então, esse aqui só para quem tiver a vista muito boa. Mas é... Outra opção é a caneta gel, que é bem fácil de achar. Qualquer papelaria você acha. A caneta gel prata funciona bem para feltro escuro. Ó, não fica a marca muito forte, mas dá para enxergar e você consegue riscar qualquer feltro escuro. Bom, de canetas, né, mostrei quase todas. Tem a última que eu vou mostrar, que é uma caneta que eu uso mais para bordado. Vou fazer aqui no feltro azul. Por quê? Porque ela é aquela caneta que apaga, mas também dá para usar para riscar. Muitas das minhas alunas usam porque é uma caneta que eu tenho aqui para vender sempre. Tá? É a caneta giz com apagador. Então, esse risco aqui, você não precisa se preocupar que ele some com o tempo, ou você consegue tirar com a outra ponta da caneta. Eu vou mostrar. Tá, ó, aqui riscou. Se você riscou errado, você quer fazer de novo, você pode apagar com a outra ponta, tá vendo? E com o tempo ela também some. Então, também é uma opção, embora eu utilize ela mais para os bordados. Aí depois, em uma outra aula, eu vou mostrar mais dessa caneta. Tá? Mas essa é a caneta giz com apagador. Uma coisa que as pessoas me perguntam muito é sobre as tesouras que a gente pode usar no feltro. Eles perguntam se existe tesoura específica para feltro. Na verdade, eu não conheço nada assim tão específico e nem acho que precisa. Mas eu vou mostrar os tipos de tesouras que eu gosto de utilizar. Por exemplo, eu prefiro as tesouras pequenas, que tem uma ponta bem fina, porque daí fica mais fácil para cortar tanto coisas grandes quanto coisas pequenininhas. Então, existem vários tipos de tesouras dessa no mercado. Essa daqui em especial, ela é de titânio. Ela demora mais para perder o corte. A marca dela é Westcote. É uma tesoura importada, mas nem por isso ela é difícil de achar e também não é cara. Outra que é um pouco mais fácil de achar é essa tesoura da Toque Crie, que também é do mesmo estilo, tá vendo? Ó, ponta fina e também é legal.
ela é fácil de achar em papelaria, em armarinho. Só toma cuidado com a cor, precisa ser a lilás, porque se eu não me engano a rosa ou a verde, ela só é para cortar papel, mas é só ver que está escrito na frente da embalagem. Outra tesoura legal é a tesoura cirúrgica. Isso aqui foi o que eu comecei a utilizar com feltro. Ela também é ótima porque ela não perde o corte. E tem a ponta fina também e existe de vários tamanhos. Qual que é o problema dessa tesoura? Ela também não é muito cara, só que ela não tem proteção aqui em volta. E aí quando você começa a cortar demais, ela machuca o dedo. Se você gostou, não deixe de clicar em curtir e inscrever-se no meu canal para ficar por dentro de todas as novidades. Deixe seus comentários com dúvidas e sugestões para novas aulas e, lógico, não deixe de acessar o meu site, o link está aqui.